Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os resultados da EDP, EDP Brasil ou Energias do Brasil, como vocês preferirem. Essa é uma das ações que eu mais gosto na minha carteira pessoal, né? Eu sempre falo muito aqui da EDP e do Banco do Brasil, são ações que eu gosto muito. Então vou falar sobre esses resultados do terceiro trimestre de 2022. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos sobre investimentos, pessoal. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal, é uma empresa redondinha que eu gosto muito. E a gente pode ver que o EBITDA, né, da EDP nesse terceiro trimestre, ou melhor, na verdade, nos primeiros 9 meses, né, chegou aí a 3 bilhões e 700 milhões de reais, um crescimento de 24,7% na comparação com os primeiros 9 meses do ano passado. Então, quer dizer, provavelmente, né, EDP deve fechar o ano aí de 2022 com crescimento do EBITDA e também deve fechar o ano de 2022 com crescimento no lucro líquido. A gente vê que chegou a 1 bilhão e 400 milhões de reais, ou seja, crescimento de 5% na comparação com o mesmo período de 2021. E um ponto aqui muito positivo para o acionista, né, que investe na EDP visando dividendos também, é essa alavancagem. Então a gente vê a dívida líquida pelo EBITDA, que nada mais é que o indicador de alavancagem, né, que mostra aí o grau de endividamento da empresa, ficou em 2,4 vezes, né? E na comparação com 2021 era de 2,7 vezes. Então quer dizer, essa alavancagem, né, teve uma certa diminuição agora no ano de 2022 e a empresa então está num patamar aí, num grau de endividamento bom, aceitável, razoável, né? É uma empresa que gera muito caixa, como a gente vê aí, o EBITDA crescendo bastante. O EBITDA é uma aproximação, né, da geração de caixa e a gente está vendo esse EBITDA crescer 1/4 na comparação com 2021. Então essa dívida diminuindo, isso é um bom sinal, uma boa notícia para os investidores aí que gostam de dividendos, porque costuma ser assim, principalmente nas elétricas, né? Quando o grau de alavancagem da companhia é reduzido, quando há uma diminuição, né, nesse endividamento, esses dividendos tendem a crescer ou a pelo menos se manterem aí num bom patamar, né? E a gente pode ver aqui o EBITDA ajustado por negócio, uma situação que eu quero destacar, né? A gente vê na comparação com 2021 para 2022, que a parte de transmissão teve um belo acréscimo aí, né? Então, quer dizer, claro, a gente sabe, distribuição é o principal negócio da EDP. A EDP ela atua em geração, em distribuição, em transmissão e o principal negócio dela é distribuição, mas a parte de transmissão cresceu bastante, ela foi responsável por uma boa parcela desse crescimento do EBITDA. Como eu falei, né, a parte de transmissão a gente vê aqui que tanto o EBITDA contábil, né, quanto o EBITDA regulatório cresceram bastante na parte de transmissão. 832 milhões de receita anual permitida operacional já incorporada no resultado. Então a gente vê aqui que 90% da receita anual permitida do portfólio da EDP já está em operação. A gente vê aqui 2.200 quilômetros, né, de linha em operação. Então isso aqui é muito bom para a EDP, né? Porque vai crescendo a sua participação em transmissão. A gente sabe que dos segmentos aí de energia elétrica, o de transmissão costuma ser o mais estável, né, pessoal? E que também garante bons dividendos. Então, por essa razão que as transmissoras fazem tanto sucesso na bolsa, transmissoras como a Isacetep, como também a Taesa, né? E aqui a EDP ela é uma empresa completa de energia, então você vai ter participação dela em todos os segmentos de energia elétrica, mas é muito importante, muito legal ver que ela tem crescido aí a sua participação no setor de transmissão. E a gente vê aqui a evolução do Capex, então a empresa ela tem feito muitos investimentos. A EDP, né, para quem não sabe, ela é controlada, né, por uma empresa de Portugal, que é a EDP, Energias de Portugal, né, e
a EDP ela tem feito né, investimentos no mundo inteiro, grande parte desses investimentos vem para o Brasil, então a EDP, na minha visão, é uma empresa muito bem posicionada justamente para esse momento de transição energética, então por essa razão que a gente vê a EDP investindo tanto, né, em ESG e também investindo em geradoras aí, né, principalmente da parte solar, então EDP tem aí um belo futuro na minha visão. E na parte de distribuição, né, que é o principal aí da EDP, a gente vê que a EDP do Espírito Santo está dentro do patamar regulatório aí, né? E a EDP São Paulo passou um pouco ali, mas está com trajetória de queda também, o que é muito importante para a parte de distribuição da EDP. E como a gente pode ver aqui, o objetivo da companhia, né? Então, nos primeiros 9 meses de 2022, a distribuição foi responsável por 46% do EBITDA, a parte de geração convencional, ou seja, usinas hidrelétricas, né? 24%, a parte de geração térmica, 14%, mas essa parte aqui o objetivo da EDP é tirar, porque a geração térmica não é uma energia limpa, né, pessoal? Não é uma energia considerada limpa, renovável. Então, na verdade, a EDP ela tem tirado isso do seu portfólio, né? E por essa razão que a gente pode ver que ela objetiva ter um EBITDA em 2025 sem participação de geração térmica, né? Então, quer dizer, em 2025 ela vai ter um portfólio aí de energia, apenas de energia limpa e renovável. Então, isso aqui é bem interessante, como a gente vê. O objetivo da EDP continua sendo, né, focar mais na parte de distribuição, vai continuar sendo a parte mais significativa aí do seu EBITDA, mas um aumento na parte de transmissão, né? Então vai compensar, né, essa perda aí da geração térmica e também um aumento na parte de geração solar. A gente vê que o objetivo deles é em 2025 ter 10% do EBITDA em geração solar, então isso aí é bem interessante na minha visão, justamente a parte de transição energética. A EDP está muito bem posicionada nessa parte, né, nesse setor, junto com a Engie, na minha opinião. E se a gente for observar os indicadores da EDP, nos últimos 12 meses ela pagou quase 10% de dividend yield, então pagou um belo dividendo. Eu, como acionista da EDP, fiquei muito satisfeito com os dividendos que recebi nesse ano de 2022. O PL da Energias do Brasil é bem baixo, a gente vê aí em 5,88, PVP de 1,16. Então é uma empresa que ela ainda tem um certo desconto na minha visão, mas claro, ela é uma empresa aí que ela afasta especuladores, então é uma cotação que costuma não andar muito, não tem muita emoção, e eu acho isso muito bom para o investidor de longo prazo. Liquidez corrente de 1,66, muito bom, margem bruta excelente, margem líquida boa, ROI e ROIC muito bons, uma empresa que registra crescimento de receitas e de lucros nos últimos 5 anos, uma empresa que tem um endividamento controlado e que foi reduzido na comparação com 2021, né? E tem uma excelente governança, a gente vê, ela está listada no Novo Mercado, tem um tag along de 100%, tem um free float de 42%, então uma empresa muito interessante. E do ponto de vista de dividendos, né? Como eu já mostrei, pagou quase 10% nos últimos 12 meses, ou seja, distribuiu R$ 2,19 por ação. O lucro por ação dela nos últimos 12 meses é mais alto, né, de R$ 3,83. A cotação atual da EDP, no momento que eu gravo esse vídeo, é de R$ 22,52. Então, quer dizer, se ela distribuísse, né, 100% do lucro líquido, a gente estaria falando de 17% de dividend yield. E se a gente falar de um payout mais realista, né, de 50%, a gente estaria falando de um dividend yield de 8,5%. A gente pode ver aqui que a média da EDP, né, no payout é de 40%. Então, quer dizer, é bem realista considerar que ela chegue aí num payout de 50%. Então, é realista pensar que no próximo ano aí ela deva pagar algo em torno de 8%, 7%. Então, esse dividendo de 2022 para 2023, ele deve diminuir um pouco, mas deve continuar muito bom na minha visão, né? Se a EDP em 2023 pagar 8% de dividend yield, eu vou ficar muito satisfeito, embora seja um patamar um pouco menor. E como eu falei, né? Eu sempre faço esse exercício de ver o payout se ele fosse 100%, porque isso mostra o potencial da empresa, né, de pagar grandes dividendos no futuro. E
a EDP, para quem não sabe, ela costuma anunciar um pagamento de juros sobre capital próprio em janeiro e um pagamento de dividendos em abril. Então, quer dizer, é uma ação interessante aí se a gente for observar assim, aquele investidor que gosta de aportar numa ação apenas, de ir acumulando uma ação apenas por um longo período. É uma ação interessante, a gente já está chegando no final de 2022, uma ação interessante aí do ponto de vista de dividendo inteligente para ir acumulando no final de ano, para receber juros sobre capital próprio em janeiro e acumular mais no primeiro trimestre de 23 para receber dividendos em abril ou maio do ano que vem. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham dessa empresa. É uma empresa que eu gosto muito. Claro, nada aqui é recomendação de compra ou de venda, apenas compartilho meus estudos, minhas experiências com vocês. E eu aprendo muito com vocês, então por essa razão, deixem comentários, né? Deixem um like, deixem comentários. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.